13. Conforme for achando, fiquem de pé. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio os versículos índices dos irmãos, meus pais. E diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, ele estava o rosto no coração de Jesus dos sacerdotes, filho de Simão, que era esse a Jesus. Sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, me lava os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não me parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já Senhor não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, seu servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E o último versículo: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticares. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela leitura da sua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor a disponibilizou a nós, porque o Senhor tem falado conosco. Ó Deus, é assim como o Senhor estava ali naquele momento em que nós lemos, ensinando os seus discípulos. Pai, que o Senhor nos ensine nessa noite aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, nos direcione nos seus caminhos. Amém. Ó Deus, queremos ter os nossos corações abertos para receber a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando de maneira clara a cada um de nós. Ó Deus, e atendendo às necessidades de cada um de nós. Aquilo que precisamos ouvir, aquilo, ó Deus, onde precisamos ser direcionados. Amém. Que o Senhor fale conosco, ó Deus. Que o Senhor use a Tua palavra nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Todo cristão que possui uma fé salvífica, ele sustenta em si um desejo constante por retidão, por santidade. Um pouco depois desse período, desse momento em que nós lemos de João 13, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então o desejo de obedecer ao Senhor, o desejo de fazer a vontade do Senhor e de andar em retidão diante dele, de obedecer a sua lei, é um reflexo do nosso amor por Deus. Então aquele que é salvo, aquele que ama a Deus, aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor, vai desejar fazer a vontade de Deus. Amém. Tiago 2 vai dizer, aquele versículo conhecido, que a fé sem obras é morta. Então quando nós temos fé no Senhor, desejamos praticar boas obras, fazer aquilo que agrada a Ele. Por outro lado, nos últimos dias, nos últimos meses, nós temos visto que a corrupção tem sido crescente no meio do mundo cristão, inclusive. No nosso país, nós temos visto escândalos de corrupção estourarem e, dentre esses que são vistos nos meios dos esquemas, muitos são cristãos. Essa semana, agora mesmo, um que se diz
cristão se tornou réu da Polícia Federal. E nós vemos que aqueles que se dizem cristãos têm seguido um caminho totalmente diferente daquilo que Deus traçou para nós. Antes mesmo desses escândalos eclodirem, nós já vimos no meio das igrejas muitos escândalos surgirem, de pessoas que não seguiam aquilo que Deus trazia, aquilo que Deus desejava delas. E isso reflete que muitos cristãos têm vivido de maneira que se amoldam ao mundo. Os cristãos têm olhado para o mundo como uma referência, agido da mesma forma que o mundo age, não feito de maneira diferente. E isso é algo muito sério. Nós temos visto cristãos que possuem um referencial errado. Olham para o mundo e querem fazer igual, quando deveriam olhar para Cristo e fazer como Ele fez. Mas o cristão genuíno, ele nunca vai se encontrar confortável com o seu nível de santidade. Ele sempre vai desejar algo mais, sempre vai desejar melhorar, se aproximar de Deus, se aproximar do exemplo que é Cristo. Em Romanos 7, o apóstolo Paulo ele fala desse conflito. Ele vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Então é um conflito constante que todo cristão vive, de desejar fazer o bem e lutar contra o pecado em todo o tempo. O cristão genuíno ele não vai se amoldar ao mundo, ele não vai agir da maneira como o mundo age, ele não vai fazer o que o mundo faz, pelo contrário, ele vai lutar sempre contra o seu pecado, ele vai querer sempre estar fazendo a vontade de Deus. E tornar-se cristão é entrar nessa batalha. Tornar-se cristão é aderir a uma batalha por Cristo e não uma prestação de serviço para si mesmo. O que nós temos visto hoje é que muitas igrejas têm trazido essa imagem para a vida do cristão. E Deus é alguém que pode te dar alguma coisa em troca. Se você buscá-lo, se você fizer de determinada maneira, ofertar de determinada forma, você vai receber algo de Deus. Você vai receber uma bênção, a sua vida vai viver em mil maravilhas, você vai prosperar. Mas não é essa a imagem que nós vemos no Evangelho. A imagem de um cristão genuíno é um cristão que vive, é uma pessoa que vive uma batalha constante, uma batalha interna. E uma batalha para negar a si mesmo, para negar as suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Amém. Nós vemos igrejas hoje formando cristãos que agem como se fossem clientes de um Deus que só dá a eles aquilo que eles precisam. Mas nós somos aqueles que devemos dar a Deus a nossa vida, entregar a Deus nosso esforço, nosso sacrifício, viver uma vida de retidão e batalhar constantemente para andar em santidade. E isso que alguns cristãos têm vivido, essa maneira de olhar para Deus, acaba se refletindo na sua vida religiosa. A vida cristã ela não vai se parecer com algo que Deus vai estar sempre oferecendo a você. Não é algo que Deus vai estar sempre te dando. A vida cristã é uma vida de lutas, é uma vida de batalhas, onde nós constantemente temos lutado e batalhado, matado o nosso eu, para fazer a vontade de Deus, para cumprir aquilo que Deus espera de nós. E eu te pergunto, você tem vivido essa batalha na sua vida? Você tem vivido uma batalha por santidade? Você tem lutado para fazer a vontade de Deus? No teu dia a dia, o seu trabalho, onde você frequenta, você tem tido essa preocupação: eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, eu quero me doar para Deus, matar o meu eu, matar a minha carne e agir da maneira que Deus se agrada. Se nós somos cristãos, nós precisamos estar inseridos nessa batalha pela santidade. E se estamos numa batalha, nós precisamos de um general, nós precisamos de um comandante, de alguém para quem olhar. O exército, quando ele vai para a batalha, ele não pode ir sozinho, ele precisa ter uma referência, ele precisa ter um general para quem ele olha. Se o soldado não obedece às ordens do seu general, ele vai acabar se desviando e vai acabar entrando numa cilada do inimigo, sendo ferido, sendo morto. Mas quando o soldado ele segue o seu general, ele está seguro. Ele consegue enfrentar aquela guerra e alcançar a vitória. E da mesma maneira, da mesma forma, se nós lutamos por santidade, nós precisamos de um modelo. Nós precisamos desse único modelo para quem nós vamos olhar, para quem nós vamos nos inspirar, de quem nós vamos ouvir as ordens e a quem nós vamos seguir. E para quem você tem olhado? Será que você tem olhado para modelos do mundo? Será que você tem agido como o mundo age? Ou será que você tem olhado para aquele que é o nosso único modelo? Se nós miramos a santificação, esse nosso modelo precisa ser alguém que é santo, precisa ser alguém que é puro. Amém. Se quisermos ser santos, precisamos olhar para ele. Um professor de matemática, por exemplo, não consegue ensinar alguém em português ou a biologia, a química, porque ele sabe da matemática. Se nós queremos aprender química, precisamos buscar um professor de química. Se você quer aprender, por exemplo, a falar inglês, você precisa buscar um professor de inglês.
Você não vai buscar alguém que não saiba falar inglês. Ou se você quer aprender a tocar um instrumento, você vai procurar alguém que saiba tocar um instrumento. E da mesma maneira, se nós queremos aprender a viver em santidade, nós precisamos buscar aquele que foi santo, que foi puro e que viveu em santidade de maneira integral, que não pecou em momento nenhum. Não que não devemos ter referenciais nessa vida, não que não possamos ter mestres, pelo contrário, Deus instituiu autoridade sobre nós. Deus instituiu aqueles que nos guiariam nos seus caminhos, aqueles que seriam nossos referenciais. Porém, nós só temos um modelo, e esse modelo é aquele que foi perfeito, aquele que nunca peca, aquele que nunca nos decepciona. Amém. Nenhum outro homem viveu em um estado pleno de santidade, a não ser Jesus Cristo como homem. Nenhum outro homem conseguiu alcançar esse feito, de passar toda a sua vida sem pecar, de passar toda a sua vida sem se voltar contra Deus, a não ser Jesus Cristo. Todos nós pecamos, todos nós nos voltamos contra Deus, mas Jesus Cristo foi aquele que manteve toda a sua vida em santidade, que em momento nenhum pecou, que em momento nenhum transgrediu a lei de Deus. Ele é o único que é santo. De todos os exemplos que nós possamos tomar no mundo, Jesus Cristo é o único que não possui pecado. De todos os homens, de todos aqueles que já ganharam prêmios, de todas as figuras religiosas que talvez as pessoas olhem, venerem, ovacionem, Jesus Cristo é o único que foi santo, que foi puro, que em momento nenhum se voltou contra Deus, que em momento nenhum pecou. Somente Ele é santo, somente Ele é puro, somente Ele pode nos ensinar a viver em santidade. Glória a Deus. Logo, tornar-se parecidos com Cristo é o nosso objetivo. Ele é o nosso único modelo. Somente para Ele podemos olhar se quisermos viver em santidade. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 13, está um contexto onde o apóstolo Paulo fala da divisão dos cargos, e ele diz para que isso acontece. Ele fala no versículo 13, até que todos alcancemos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse é o objetivo daqueles que buscam a Deus, chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, se tornar mais parecidos com Ele. A grande busca da vida do cristão é essa, é se tornar mais parecido com o nosso modelo, com o nosso Senhor, com o nosso Mestre. E quando nós olhamos para o texto base, é isso que nós vemos. Jesus está ali ensinando seus discípulos. Naquele momento Jesus sabia, ele tinha consciência de que não estaria com os discípulos por mais muito tempo, que o seu tempo na terra estava acabando. Isso se reflete no versículo 1 do texto que nós lemos em João 13, onde ele diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Então Jesus sabia que o seu tempo no mundo estava acabando, ele deixaria os seus discípulos. Então, a partir daquele momento, Jesus começa a deixar para os seus discípulos alguns ensinamentos e alguns exemplos da maneira como os seus discípulos deveriam agir. No versículo 15 reflete isso. Jesus diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então isso é o que Jesus buscava, dar um exemplo aos seus discípulos, para que eles pudessem segui-lo. E nesse grande exemplo, o Mestre ensina a ser servo. Nós estamos falando aqui do Deus que se fez homem. Nós estamos falando aqui do Rei dos Reis que veio à Terra. Ele poderia ensinar qualquer outra coisa, mas ele ensinou os seus discípulos a se tornarem servos. Ele poderia ter ensinado a como serem bem-sucedidos em suas vidas, os 5 passos para fugirem das tentações ou para fugirem das perseguições, mas não, muito pelo contrário. Jesus ensinou: vocês precisam servir, vocês precisam se humilhar, vocês precisam se rebaixar. Aquele que teria todas as coisas sob os seus pés ensinava aos homens com o seu exemplo a ser servo, a servir ao outro, a se humilhar diante do outro. A humildade é uma marca constante do ministério de Cristo. Amém. Lá em Filipenses 2, nos versículos 6 e 7, vai dizer assim que Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Então, quando nós olhamos para a vida de Cristo, quando olhamos para o ministério de Cristo no mundo, nós percebemos que o grande exemplo deixado por Ele é um exemplo de humildade e é um exemplo de serviço. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Senhor dos Senhores vindo para servir, vindo para se tornar humilde. Ele escolheu vir em uma manjedoura, vir como homem. Ele tinha tudo em suas mãos, Ele é o Criador de todas as coisas, mas ainda assim Ele tomou forma humana para morrer por nós, para se entregar por nós,
se humilhou para que nós hoje tivéssemos a vida. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Mestre que serviu, que se humilhou, e o que a humildade de Cristo pode nos ensinar. Aqui a humildade de Cristo pode nos inspirar. Eu separei aqui alguns pontos. Primeiro, a humildade de Cristo, ela nos inspira ao serviço apesar das situações. O texto básico que nós lemos em João 13, dos versículos 3 a 5, vai dizer assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então, o ato de lavar os pés uns dos outros era reservado aos escravos naquela época. Nós vemos isso lá em 1 Samuel, no capítulo 25, 41. Somente os escravos eram aqueles que vinham e lavavam os pés dos que estavam às mesas, dos que se sentavam à mesa. E por isso, talvez, essa atitude tenha gerado um espanto tão grande em Pedro. Pedro ele vai dizer um pouco mais à frente, ele vira para Jesus e diz: o Senhor nunca lavará os meus pés. Eu nunca vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Pedro sabia que Jesus era mestre. Jesus era Senhor deles. Jesus ele vai dizer: vocês dizem que eu sou Senhor e mestre, e dizem bem. E por isso Pedro se espanta e diz: como que o Senhor vai lavar os meus pés? Como que o Senhor vai fazer a função de um escravo? Vai agir como um escravo age? Pedro sabia que Jesus ele devia ser servido pela posição que tinha e não servir. Mas o Mestre estava nos mostrando que a essência do seu ministério estava no serviço. A essência do seu ministério estava na entrega. Jesus viveu toda uma vida para servir. Ele viveu toda uma vida para se entregar. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que ele era alguém que acolhia o desprezado. Por exemplo, quando ele acolheu a mulher adúltera que estava ali para ser apedrejada, onde todos se voltaram contra ela, Jesus virou para ela e disse: os pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Jesus era aquele que acolhia o que era desprezado. Ele era aquele que curava os que eram rejeitados. Nós vemos Jesus curando aqueles que eram cegos, aqueles que estavam leprosos, que naquela época eram deixados de lado pela sociedade por serem considerados impuros. Jesus era aquele que pregava os pecadores. Nós vemos isso quando ele entrava na casa de Zaqueu, quando ele entrou na casa de Zaqueu para pregar o Evangelho, e ali houve salvação. Zaqueu, que era alguém que era visto por maus olhos pela sociedade. Então a sua posição, ainda que ele fosse mestre, não o impedia de ir até o pecador, não impedia de ir até o rejeitado, até o necessitado. Ele acolhia o desprezado, e assim como ele fazia, assim como Jesus, como homem, alcançava os impuros, ele ainda hoje alcança cada um de nós. Ele ainda hoje, o Rei ainda vem até nós, ainda busca nos salvar, ainda vem para nos salvar, Ele vem para nos resgatar da nossa miséria, Ele ainda vem para nos resgatar do nosso pecado, mesmo sendo o Rei dos Reis, mesmo sendo o Criador de todas as coisas. O Senhor Jesus se volta para nós, para nos trazer a salvação, para nos reconciliar com o Pai, independente daquilo que nós somos, independente da nossa impureza, das nossas transgressões. Ele veio ao mundo pregando arrependimento e a salvação, e Ele ainda hoje vem trazendo a salvação sobre nós e gerando em nós arrependimento. Amém. Então o grande Deus se voltou para nós, mesmo que nós não merecêssemos. Deus veio até nós. Esse que veio até nós não foi uma celebridade qualquer, não foi alguém que esteve na mídia e de repente apareceu no meio do mundo. E quando nós olhamos hoje, a gente vê que algumas pessoas, quando algumas celebridades vêm até onde elas estão, vêm até a sua cidade, gera-se toda uma empolgação. As pessoas dizem: olha, aquele cantor que aparece na televisão vai estar vindo aqui onde nós estamos. Aquele artista estava ali onde eu passei, estava ali naquele aeroporto, estava ali naquele shopping. As pessoas ficam empolgadas, porque aqueles que são celebridades estão perto dela. Mas esse que veio até nós é muito maior do que qualquer celebridade do mundo. Ele é muito maior do que qualquer pessoa que já esteve nesse mundo. Ele é o próprio Deus que veio até nós. É o próprio Deus que esvaziou a si mesmo para vir até cada um de nós, para ser servo, para se humilhar e para nos trazer a vida. Mas ainda assim, muitas vezes nós o rejeitamos. Ainda assim, muitos o rejeitaram. E isso que diz o texto que nós lemos no início de Isaías 43. Ele era como alguém que os homens viravam o rosto, de quem os homens escondiam o rosto. Ele não tinha nada para que o desejassem.
E assim os homens se esconderam dele, os homens o rejeitaram. E ainda hoje, muitos de nós temos rejeitado esse Deus. Esse Deus que veio até nós, que se humilhou para a nossa salvação. Ainda assim, muitos de nós temos deixado que a obra de Deus não faça diferença em nossas vidas. Ele se esvaziou e veio à terra. E nós muitas das vezes não abrimos mão da terra para ir até Ele. Não abrimos mão das coisas do mundo, arrumamos desculpas. Mas o problema é que nós ainda queremos ser servidos. Nós não temos aprendido com Deus o grande exemplo que Ele deixou do serviço, da humildade. Nós ainda queremos ser servidos e essa é a mentalidade que alcança o mundo hoje, que existe no mundo hoje. É a mentalidade de ser servido. As pessoas estão sempre se preocupando com o que aquilo pode oferecer a elas. Sempre que se envolvem em alguma coisa, elas perguntam: o que isso pode me oferecer? O que eu posso ganhar com isso? Qual é a vantagem que eu vou tirar disso? As pessoas hoje têm sempre esse pensamento: o que eu vou ganhar com isso que eu estou fazendo? Porque se eu não ganhar nada, não vale a pena. Isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, os nossos relacionamentos são relacionamentos muitas vezes voltados por interesse. As pessoas se relacionam tendo em vista aquilo que elas podem ganhar, aquilo que elas podem alcançar. Não há mais hoje relacionamentos sólidos com disposição a servir, a fazer o bem ao outro. Isso se reflete, por exemplo, na igreja. Nós viemos muitas vezes à igreja pensando naquilo que nós podemos receber, naquilo que pode fazer bem a nós, mas em momento nenhum nós paramos e pensamos de que maneira eu posso servir, de que maneira eu posso me doar na obra do Senhor. Isso se reflete inclusive no nosso culto. Nós viemos ao culto e pensamos: será que o louvor vai ser bom? Será que o louvor vai me agradar? Será que a palavra vai ser boa? Será que vai me agradar? E nós esquecemos de pensar de que maneira eu posso me doar a Deus no momento do louvor. De que maneira eu posso adorar a Deus no momento da palavra, recebendo a palavra do Senhor. Nós temos uma vida onde o tempo todo estamos preocupados com aquilo que vamos receber, com aquilo que vamos ter em nosso favor. E nunca nos preocupamos com aquilo que podemos doar, com aquilo que podemos fazer. Mas o Rei dos Reis, Ele se fez servo. Aquele que possuiu tudo em suas mãos. Ele se humilhou, Ele serviu. Ele veio para se doar. E quantos problemas hoje nós teríamos evitado, nós poderíamos evitar, se nós buscássemos aprender com Cristo, o seu grande exemplo? Quantos problemas nós evitaríamos se nós buscássemos servir ao outro mais do que ser servidos? Nos doar ao outro mais do que receber deles. Se nós tentássemos, ao menos um pouco, fazer aquilo que Cristo fez e aprendermos com Cristo, isso faria uma grande diferença nos nossos relacionamentos, por exemplo. Nós não estaríamos magoados por qualquer coisa. Quantas pessoas deixam de falar com parentes por terem sido magoados, por terem ouvido alguma coisa que não gostaram. Mas Cristo é aquele que ensinou os seus discípulos a dar a outra face, a andar a segunda milha. Ou seja, Cristo estava dizendo a eles: ainda que não façam o que você gosta, ainda que as pessoas não ofereçam a você o que você quer, ofereça a elas o que você possui, ofereça a elas o seu serviço, ofereça a elas a sua humildade. Se nós aprendêssemos a servir, nós veríamos uma grande diferença nos casamentos hoje em dia. Nós vemos os casamentos hoje, as pessoas sempre preocupadas: o que o meu cônjuge pode me oferecer, o que o meu cônjuge pode fazer por mim, e ficam magoados porque o outro não agiu da maneira como queria. Mas se nós tivéssemos a preocupação: o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer, nós veríamos uma grande diferença. Nós teríamos casamentos muito mais saudáveis. Mesmo na igreja, nós também estamos preocupados e nós nos magoamos porque alguém não ofereceu a nós aquilo que nós queríamos. A nossa grande busca deve ser oferecer ao outro, oferecer aquilo que nós temos, oferecer o nosso serviço, e não só ao outro, mas também a Deus. Não nos preocupar com aquilo que Deus tem a nos oferecer, mas ter uma preocupação: o que eu posso dar a Deus? O que eu posso entregar ao Senhor? E se perguntar sempre: será que eu estou entregando ao Senhor aquilo que Ele merece? Será que eu estou dando ao Senhor aquilo que eu poderia dar? Será que eu estou me doando da maneira como eu poderia me doar? Esse deve ser o nosso pensamento constante. A nossa aliança com Cristo, ela não segue os padrões desse mundo. Enquanto o mundo vai dizer o que eu posso ganhar, Cristo ele diz o que eu posso oferecer, de que maneira eu posso me doar. E aí nós vemos um grande contraste, porque aquele que é cristão, ele anda sempre na contramão do mundo. E talvez nós tenhamos grande dificuldade em pensar dessa maneira, em se doar ao outro, em fazer a vontade de Deus, em servir ao próximo, em servir a Deus. Isso não é algo fácil. A nossa entrega a Cristo
faz com que nós nos tornemos servos. E eu te pergunto, você hoje se vê como servo do seu irmão? Você se vê como servo dessa pessoa que está do seu lado? Você está disposto a servir a Ele? E mais, você está disposto a servir a igreja? Você está disposto a servir a Deus? Você tem essa pergunta em seu coração: de que maneira eu posso me doar ao Senhor? De que maneira eu posso me doar ao meu próximo? Você tem pensado sobre isso? Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu fui crucificado com Cristo, e assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Cristo se entregou por nós. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou crucificado com Cristo, eu também me entreguei a Cristo. Então nós nos entregamos por aquele que se entregou por nós. Nós entregamos a Deus, nós nos entregamos a Deus, entregamos a nossa vida a Deus, porque Ele se entregou por nós. Ele deu sua vida na cruz por nós. Deus ele poderia apenas nos pedir, Ele poderia apenas pedir que nós nos doássemos, mas Ele foi além, e Ele veio ao mundo, e Ele se doou, e Ele se entregou, obedecendo ao Pai. Ele sofreu o sacrifício da cruz para se entregar para a nossa salvação. E por isso nós nos entregamos a Ele, porque nós temos um Deus que se entregou por nós. Em Cristo nós vemos aquilo que possuímos, nós vemos que aquilo que possuímos não deve nos impedir de servir a Deus. No texto básico que nós lemos, nós vimos que Cristo ele possuía tudo sob seus pés. No versículo 3 vai dizer: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E ainda assim, depois de citar que ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, ele mostra a atitude seguinte de Cristo. Jesus podia fazer qualquer coisa, mas ele tomou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Ou seja, Jesus servia independente da posição que ele tinha. Jesus ele se humilhou independente de ser Deus. Então que esse mundo, que aquilo que nós possuímos no mundo, não nos impeça de servir a Deus. Que aquilo que nós possuímos na nossa vida não seja um empecilho para nós entregarmos a nossa vida a Deus. Amém. Que nós não troquemos a nossa entrega por conforto, por talvez preferir ficar em casa, a vir à igreja, porque talvez eu prefiro descansar, a tirar um tempo de oração, de leitura da palavra. Que nós não venhamos a trocar a nossa comunhão com Deus pelo nosso trabalho, por dizermos que temos trabalhado demais, que estamos estressados demais. Que nós não troquemos pelo lazer diário, mas que nós venhamos, que nós possamos abrir mão de todas as coisas. Que Deus nos fortaleça, que venhamos a largar tudo desse mundo e nos voltarmos para Ele, e servir a Ele. O exemplo de Cristo é esse. Ele possuía tudo sob seus pés, mas ainda assim Ele foi servo, ainda assim Ele se humilhou. Então que sejamos inspirados por Cristo a servir, e que a nossa pergunta sempre seja essa: Senhor, de que maneira eu posso te servir mais? De que maneira eu posso te servir melhor? Como eu posso ser um servo melhor ao Senhor? Como eu posso ser um servo melhor ao meu próximo? Então que a vida de Cristo nos inspire a estar perguntando isso em todo tempo: como eu posso servir melhor a Deus? Como eu posso me entregar melhor a Deus? Em segundo, a humildade de Cristo nos inspira a persistência e a força. No livro de João, no texto que nós lemos, capítulo 13, no versículo 16, ele vai dizer assim: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Esse foi o ensinamento principal de todo aquele momento que Jesus propiciou ali, de lavar os pés dos discípulos. Mas o entendimento desse ensinamento viria mais adiante, no capítulo 15, no versículo 20, onde Jesus cita de novo esse texto e fala assim: lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E depois ele diz: se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Então, nós temos um momento em que Jesus estava a ponto de ser levado pelos romanos. Jesus estava a ponto de ser morto na cruz. E a partir dali, a perseguição aos discípulos começaria. Os discípulos começariam a passar por sofrimento, Jesus sabia disso. E no capítulo 14, depois do momento que nós lemos, nós vemos que Jesus fala aos seus discípulos a fim de consolá-los, de trazer conforto a eles. E no capítulo 15, Jesus fala aos seus discípulos a fim de prepará-los. E é por isso que Jesus diz para eles: nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Vocês viram o quanto eu sofri, vocês viram o quanto eu fui desprezado, vocês viram tudo que eu passei nessa vida.
Então, quando vocês passarem por isso, lembrem-se que eu venci. Amém. Lembrem-se que eu estive com vocês. Amém. Lembrem-se que eu fortaleci vocês. No capítulo 14, Jesus faz essa promessa. Ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Eu estarei com vocês em todo tempo. Eu orarei ao Pai e Ele lhes enviará um Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós vemos que Jesus estava confortando seus discípulos e dizendo: olhem para mim, porque eu sofri, eu passei perseguições, eu passei dificuldades, mas eu venci, eu fui até o final. Esse é o exemplo de Jesus para nós. Jesus falava: olhem para as perseguições que eu tenho passado. Jesus passou por risco de apedrejamento. Nós vemos isso em João 8,59. Ele passou pelo desprezo. Nós vemos isso em João 1,46. Jesus foi colocado em meio a armadilhas. Nós vemos isso, por exemplo, em João 8, versículo 6. Então Jesus foi alguém que passou por dificuldades em toda a sua vida. E quando Jesus lavou os pés dos discípulos, era para mostrar para eles: olha, nenhum servo é maior que o seu Senhor. Se eu passei por dificuldades, vocês também passarão. Mas se eu venci, vocês também vencerão. Essa é a promessa que Jesus tinha para eles. E essa é a promessa que Jesus tem para nós. Então, como nós falamos no início, a vida cristã é uma batalha constante. Nós estamos sempre passando por sofrimentos para manter a nossa integridade diante de Deus, para manter uma vida de santidade. Quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa escola, nós estamos lutando constantemente para mantermos a nossa santidade diante de Deus. E somos perseguidos ali e passamos por dificuldades para manter a nossa santidade. E quando saímos do local onde estamos e que nos vemos no meio do trânsito, mais uma vez temos dificuldade para manter a nossa santidade, nos vemos tentados, quando recebemos uma fechada ou passamos em um buraco, somos tentados a manter a nossa santidade mais uma vez. Talvez chegamos em casa, diante dos nossos familiares, e mais uma vez estamos ali nos esforçando, lutando para manter uma vida de integridade diante de Deus. Então a vida do cristão ela é uma luta constante, ela é uma batalha constante por fazer a vontade de Deus, por viver da maneira que Deus se agrada. Então muitas circunstâncias elas vão vir para colaborar com o nosso enfraquecimento, para que a gente abra a mão da nossa vida de santidade, para que a gente renegue o nosso posicionamento diante de Deus. Mas o cristão, ele olha para Cristo, ele vê que Cristo venceu. Ele tem o seu modelo, ele tem como modelo alguém que foi santo até o final, alguém que não experimentou pecado em momento algum. E nós nos fortalecemos em Cristo e dizemos: porque Cristo venceu, eu também vencerei. Porque Cristo venceu e Ele nos prometeu que estaria conosco. Eu sei que Ele está comigo e Ele me fortalecerá. E eu vou conseguir fazer a vontade de Deus. Cristo é o nosso grande exemplo. E o nosso grande exemplo é alguém que venceu, é alguém que foi até o final e que não abriu mão do seu compromisso com Deus. Amém. Cristo conhecia as provações que seus discípulos passariam. Por isso Ele disse: nenhum escravo é maior que seu Senhor. Ele disse: vocês passaram por lutas, mas eu também passei. A força de Cristo se encontrava na submissão que Ele tinha com o Pai. Nós vemos isso no capítulo 17, versículo 4. Jesus está orando ao Pai e Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então Jesus reconhecia que Ele possuía um propósito designado pelo Pai. Ele não vivia para si mesmo. Ele não estava buscando seus próprios interesses. Mas pelo contrário, Ele estava disposto a lutar, estava disposto a enfrentar os sacrifícios a fim de fazer a vontade de Deus. Ele tinha convicção do seu propósito. Então a vida de Jesus é permeada de convicção. Ele, do começo ao fim, ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito de Deus para ele, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ao fim, Cristo pôde dizer: eu te glorifiquei na terra. Que esse seja o nosso desejo. Ao final, poder dizer para Deus: Pai, eu te glorifiquei na terra. Eu vivi uma vida que glorificou o teu nome. Eu fiz a tua vontade. Eu vivi de maneira que te agradou. Essa deve ser a nossa maior alegria. Chegar ao final da nossa vida e dizer: Deus, eu vivi uma vida que te agradou. Aquele que vive uma vida para si mesmo, quando chega ao fim, percebe que tudo ficará para trás. A vida termina e ele vê que o valor daquilo ali era mínimo. Mas quando nós vivemos para glorificar a Deus, quando nós vivemos para a eternidade, nós percebemos que a nossa vida valeu a pena. Amém. Nós podemos dizer: Deus, eu te glorifiquei, eu cumpri o meu propósito, eu fiz a tua vontade, eu vivi para aquilo que o Senhor me designou a viver, eu fiz aquilo que o Senhor me designou a fazer. Essa deve ser a nossa maior busca, a nossa maior alegria. Chegar ao final e dizer: Deus, eu glorifiquei o teu nome na terra. O tempo que o Senhor me deu, eu glorifiquei o Senhor. Então, que o propósito maior de servir e glorificar a Deus nos fortaleça ao passar pelas nossas tribulações. E por fim, a humildade de Cristo nos inspira à obediência.
No final do texto que nós lemos, em João 3,17, a última frase de Jesus é essa: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus estava dizendo que todo aquele momento de lavar os pés dos discípulos, que todo o exemplo que ele tinha deixado de humildade, de serviço, que todo o ensinamento que ele tinha deixado de entrega, de persistência, que todo o tempo que Jesus passou com seus discípulos deveria conduzi-los a uma prática, deveria conduzi-los a fazer algo diferente, a agir de maneira diferente. E a maneira como deveriam agir era olhar para tudo aquilo que Cristo ensinou e trazer para suas vidas e colocar em prática. Não basta saber a palavra de Deus, não basta saber o exemplo de Cristo, nós devemos obedecer a Ele, nós devemos segui-lo. Então a obediência é um caráter constante também na vida de Cristo. Em Filipenses 2, no versículo 8, vai dizer que ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Cristo veio nos libertar por meio da obediência, das consequências da desobediência do homem. O homem no Éden, ele pecou, e o seu pecado desviou de Deus. Mas Cristo veio ao mundo como homem, e ele foi obediente até o final. E por conta da sua obediência, ele nos libertou do poder do pecado. Jesus é o Adão que negou a si mesmo. É aquele que foi fiel até o final. Nós vemos um contraste. Adão, ele também tinha de Deus uma vida sem pecado, mas ele possuía uma ordem, e ele descumpriu essa ordem. Ele pecou. E Cristo veio ao mundo para viver uma vida sem pecado da mesma maneira, mas ele foi até o final. E ele venceu. E porque Cristo venceu, hoje nós temos a nossa salvação. Hoje nós podemos ser libertos do poder do pecado e ter a vida eterna e ser reconciliados com Deus. O Verbo pelo qual tudo foi criado andou em obediência humilde diante do Pai. Cristo obedeceu mesmo diante do mais doloroso castigo. Ele chegou diante da morte, lá no Getsemane. Nós lemos isso em Mateus 26, 39. E ele disse para Deus: Deus, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a sua vontade. Jesus estava dizendo: não importa o que eu tiver que passar, não importa a dificuldade que eu tiver que viver, se possível, que o Senhor me livre, mas eu irei fazer a tua vontade até o final. Eu irei cumprir a tua vontade até o final. Que esse pensamento esteja também dentro de nós. Deus, eu sei que eu posso passar dificuldades, eu sei que pode ser difícil, mas o meu desejo é fazer a tua vontade até o final. O meu desejo é viver uma vida que te agrade, é viver uma vida que te honre, é chegar no final e dizer: Deus, eu glorifiquei o teu nome na terra, eu fiz a tua vontade na terra. Então, pela obediência, Cristo venceu a morte e o pecado, e nós possuímos a liberdade nele e na obediência dele. O nosso comandante nessa batalha já nos garantiu a vitória pela santidade. Ele, pela sua obediência, pela sua morte, nos dará uma vida glorificada, um corpo glorificado, nos reconciliará com Ele. Nós venceremos todo o pecado. Paulo diz isso em Romanos 7, nos versículos 24 e 25, onde ele pergunta: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele dá a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Cristo é aquele que nos libertará dos nossos pecados. Amém. É aquele que nos libertará do corpo sujeito a essa morte. Então, em toda essa batalha, nós lutamos, nós batalhamos contra o pecado, nós batalhamos por ser alguém que serve a Deus, que se entrega para Deus. E nós temos a convicção, nós temos a certeza que nós seremos salvos ao final. E que Cristo venceu, e porque Cristo venceu, nós também venceremos. Se nós morremos com Cristo, nós seremos glorificados com Ele. Receberemos da sua herança e teremos a vitória. Então, finalizando, a vitória de Cristo nos redimirá de todo pecado. Ele nos dará vestes brancas, Ele nos dará um corpo incorruptível, Ele nos dará comunhão eterna com o Pai. Nós louvamos a Ele pela sua entrega. E pela humildade de Cristo, é pela humildade de Cristo, do nosso Salvador, que nós estamos aqui hoje. Então, que sejamos inspirados pela humildade de Cristo a viver uma vida de serviço, de persistência e de obediência ao Senhor. E que olhamos para Ele, o nosso único e perfeito modelo. Amém. Então, que hoje nós façamos isso. Amém. Que nós olhemos para Cristo. Que nós venhamos nos inspirar na sua vida de serviço, de humildade, de entrega. Que nós venhamos desejar, assim como nosso Mestre, ter uma vida de entrega a Ele, uma vida de humildade diante dEle, de reconhecimento que tudo que nós temos é dEle. Então, que nós venhamos a servir a Deus e nos entregar por completo ao Senhor. Amém? Amém. Vamos
Vamos colocar de pé. Vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor se entregou por nós. Te louvamos, ó Deus, por cada momento revelado na Sua palavra, em que o Senhor esteve nesse mundo. Ó Deus, em que o Senhor veio para curar, ó Deus, aqueles que estavam enfermos. O Senhor veio para trazer libertação àqueles que estavam cativos. Ó Deus, veio trazer a salvação aos que estavam perdidos, do qual nós fazemos parte. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor veio para servir e ser humilde. Ó Pai, que o Senhor vem estar trazendo sobre nós também esse mesmo espírito de serviço, Amém. esse mesmo espírito de humildade. Ó Deus, que venhamos reconhecer na Tua entrega uma motivação, ó Deus, para vivermos também uma vida de entrega, uma vida de busca ao Senhor. Amém. Ó Deus, que o Senhor nos quebrante a cada dia. Põe em nós, ó Deus, um coração como o Teu, parecido com o Seu. Que venhamos a ter êxito, ó Deus, na nossa busca de nos tornar parecidos com Cristo. Amém. Nos ensina a fazer a Tua vontade. Amém. Nos capacite, ó Deus, a cumprir o Teu querer. Amém. Volta o nosso coração dentro do Seu querer e da Sua vontade. Fortaleça-nos, Deus, a cada dia. Sim. Mesmo quando formos tentados a fazer diferente, mesmo quando formos tentados a agir como o mundo age, que o Senhor seja a nossa força, a nossa fortaleza, que encontremos em Ti o nosso porto seguro, ó Deus, e que venhamos nos colocar nessa batalha de maneira convicta, que nós teremos a vitória no Senhor. Amém. Põe essa fé em nós, essa fé de que o Senhor venceu e que o Senhor nos dará a vitória. Fortaleça-nos, Deus, na Tua salvação, fortaleça-nos nos Teus caminhos, nos ensina os Teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós entregamos os nossos corações ao Senhor, nós entregamos as nossas vidas para fazer a Tua vontade, que o Senhor nos capacite a fazer a Tua vontade a cada dia, em nome de Jesus. Amém.